últimos meses, algo estranho está acontecendo no mundo. Guerras explodindo ao mesmo tempo. Terremotos onde nunca existiram. Pessoas mais frias, mais vazias, como se algo invisível estivesse empurrando a humanidade para um limite. Mas e se eu te disser que tudo isso já tinha sido avisado? Não por estudiosos, mas por Jesus há 2000 anos. Em uma noite silenciosa, no alto do Monte das Oliveiras, os discípulos fizeram a pergunta que todos nós fazemos hoje. Senhor, como serão os últimos dias? A resposta não foi um enigma. E hoje, quando comparamos o que ele disse com o que está acontecendo no mundo, a sensação é uma só. Os sinais não estão chegando. Eles já começaram. O que você vai ver agora pode mudar a forma como você enxerga tudo ao seu redor. Porque esta é a revelação mais esquecida, mais ignorada e mais urgente de Jesus Cristo sobre os últimos dias. Se inscreva no canal para mais histórias. Era fim de tarde em Jerusalém. O sol, já cansado, caía atrás das montanhas, tingindo o céu de vermelho. Um vermelho tão profundo que parecia um aviso. O vento soprava leve, levantando poeira enquanto Jesus caminhava em silêncio até o topo do Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiam, mas algo naquela atmosfera os deixava inquietos, como se o mundo estivesse prestes a revelar um segredo. Quando finalmente pararam, a cidade inteira estava aos pés deles. As casas, o templo, as ruas, tudo parecia pequeno diante do que eles estavam prestes a ouvir. Foi então que um dos discípulos rompeu o silêncio. Mestre, quais serão os sinais do fim? Como saberemos que os últimos dias chegaram? A pergunta pairou no ar como um peso. Era a pergunta que todos nós faríamos se estivéssemos ali. Jesus lentamente se voltou para eles. Não havia medo em seus olhos, apenas a verdade, direta, profunda, inevitável. E ali, antes que a noite tomasse completamente o céu, ele começou a revelar algo que mudaria a história. Jesus descreveu acontecimentos que atravessariam séculos e que, quando começassem a se alinhar, serviriam como um relógio espiritual marcando a contagem regressiva para sua volta. Alguns desses sinais, ele explicou, já haviam se manifestado no passado como pequenas sombras, como ensaios. Mas os sinais verdadeiros, os sinais reais dos últimos dias, se tornariam inconfundíveis. Jesus dividiu tudo em 3 dimensões que moldariam o mundo. Os sinais no mundo social, os sinais no mundo natural, os sinais no mundo religioso. E cada um deles seria tão evidente, tão perturbador, que ninguém poderia ignorá-los. Enquanto Jesus falava, os discípulos o ouviam com o coração acelerado. Eles ainda não sabiam. Mas o que ele descreveu naquela colina silenciosa é exatamente o que o mundo está vendo hoje. Porque Jesus não estava descrevendo apenas um futuro distante, ele estava descrevendo o nosso presente. A noite já havia tomado o Monte das Oliveiras. As primeiras estrelas surgiam tímidas, como testemunhas silenciosas do que Jesus estava prestes a revelar. Os discípulos se aproximaram mais, formando um círculo ao redor do Mestre. Eles esperavam respostas, mas não estavam preparados para o que ouviriam. Jesus levantou os olhos para a cidade iluminada lá embaixo e, como quem enxerga além do tempo, começou a descrever o futuro da humanidade. Mas não um futuro de paz, um futuro de ruptura, guerras que se multiplicam. Jesus falou que antes de sua volta haveria guerras, não uma, não duas, mas uma onda crescente de conflitos se espalhando como fogo em palha seca. Nação contra nação, reino contra reino. Enquanto suas palavras ecoavam no ar frio da noite, era como se cada sílaba desenhasse o cenário dos nossos dias. Mapas mudando, fronteiras em chamas, povos contra povos. O mundo, ele disse, se dividiria cada vez mais. A quebra do amor entre as pessoas. Mas Jesus foi além da violência física. Ele falou de algo mais profundo e mais assustador. As pessoas trairão. O ódio crescerá. O amor se esfriará. O discípulo João, conhecido por seu coração sensível, baixou os olhos. Era doloroso imaginar uma humanidade incapaz de amar. Mas Jesus não suavizou. Ele descreveu um tempo onde a amizade seria moeda de troca, onde famílias se quebrariam, onde a frieza se tornaria normal. E hoje, basta olhar ao redor para ver. Tempos difíceis, fome, miséria, desamparo. Jesus falou de fome, não apenas a fome física, mas a fome de justiça, de esperança, de humanidade. Um tempo em que recursos se tornariam armas,
e multidões sofreriam, enquanto poucos acumulavam riquezas. Eles não conseguiam imaginar um mundo assim. Mas nós conseguimos porque vivemos nele. Perfil das pessoas nos últimos dias. Jesus descreveu a mentalidade dos últimos dias, e suas palavras, mesmo ditas há 2000 anos, soam como se tivessem sido pronunciadas ontem. Pessoas egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, ingratas, sem respeito pelos pais, brutais, sem domínio próprio, amantes dos prazeres, não de Deus. Era como se Jesus estivesse folheando o diário do futuro e lendo cada linha em voz alta. A força sombria por trás disso. E então ele acrescentou algo que fez o ar ficar ainda mais pesado. Esses sinais não vêm do meu Pai. Eles vêm do inimigo. Jesus estava dizendo que o caos social que veríamos não seria apenas fruto do comportamento humano, mas resultado de uma operação espiritual invisível, espalhando desordem, confusão, violência e medo. Satanás mexeria nas emoções, nos relacionamentos, nos sistemas, nas nações. E faria isso com uma intensidade jamais vista. Mas, ao final dessa explicação, os discípulos estavam paralisados. Eles não sabiam que estavam ouvindo a descrição perfeita do nosso século, porque tudo aquilo que Jesus revelou naquela noite silenciosa é exatamente o que vemos hoje nas ruas, nas telas, nas guerras e até dentro das casas. Os sinais sociais dos últimos dias não são mais profecias distantes. Eles se tornaram nossa realidade. O vento ficou mais forte no Monte das Oliveiras. As tochas tremeluziram como se algo invisível passasse por entre os discípulos. Jesus, olhando para o céu escuro pontilhado de estrelas, mudou o tom da voz. Agora o que ele revelaria não mexeria apenas com a terra, mas com o próprio universo. Nos últimos dias, a natureza não ficará em silêncio. As palavras pairaram no ar como trovões contidos. A noite que não acabou. Jesus falou de um tempo em que o sol deixaria de brilhar e a escuridão cairia de forma tão repentina e profunda que as pessoas ficariam paralisadas sem compreender. Um dos discípulos instintivamente olhou para o horizonte, como se a escuridão pudesse começar naquele exato momento. Era como se Jesus estivesse descrevendo não apenas fenômenos, mas avisos, chamados, sacudidas da criação, estrelas caindo como faíscas do céu. Depois ele falou sobre estrelas que despencariam, não como simples meteoros, mas como se o céu estivesse sendo rasgado de dentro para fora. Haverá sinais no céu, e todos os povos da terra temerão. Enquanto Jesus falava, o silêncio dos discípulos era absoluto. Eles imaginavam o impossível, o firmamento tremendo, o céu brilhando em queda, o mundo assistindo ao sobrenatural sem poder explicar. A terra em desordem. Jesus então voltou seu olhar para baixo, como quem enxerga o planeta inteiro tremendo sob seus pés. Ele falou sobre terremotos multiplicando-se em vários lugares ao mesmo tempo, mares furiosos, tempestades intensas, desastres que abalariam cidades inteiras. Não seriam eventos isolados, comuns. Seriam fenômenos que fariam as pessoas dizerem: nunca vimos algo assim. Jesus descrevia a natureza como uma gigantesca trombeta, avisando que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A criação geme, e então veio a parte mais profunda. Jesus explicou que a natureza não reagiria por acaso. A criação inteira, mares, céu, solo, estrelas, ventos, começaria a gemer como se estivesse entrando em trabalho de parto. Não eram apenas sinais físicos, eram sinais espirituais refletidos na terra. O mundo natural, como um espelho, mostraria a condição espiritual da humanidade. A terra sentiria o peso do mal. O céu se inquietaria. Os elementos se moveriam como se tivessem consciência de que algo divino estava prestes a romper a história. Eventos que jamais podem ser ignorados. Jesus fazia questão de mostrar que nada disso seria aleatório. Esses sinais não seriam apenas manchetes. Seriam alertas divinos, mensagens silenciosas enviadas pelo Criador através do próprio cosmos. A cada terremoto, a cada tempestade sem explicação, a cada fenômeno celestial, seria como se o universo gritasse: a contagem regressiva está avançando. Quando Jesus terminou de descrever os sinais no mundo natural, os discípulos sentiram algo diferente. Não era medo, era a sensação de estar diante de uma revelação maior do que a própria existência humana.
Porque ele não estava apenas falando de catástrofes. Ele estava falando de um mundo que reconhece que seu Criador está prestes a voltar. E hoje, quando olhamos para o céu, para as notícias, para a terra que treme, é impossível não perceber. O que Jesus disse sobre os últimos dias está acontecendo diante de nós. A noite no Monte das Oliveiras estava completamente silenciosa. Os discípulos mal respiravam. Eles tinham ouvido sobre guerras, desastres, escuridão, sinais nos céus, mas nada os prepararia para o que Jesus diria agora. Ele se virou para eles com um olhar firme, profundo, quase cortante. Os maiores sinais dos últimos dias não virão da terra, nem do céu. Virão do coração das pessoas. Enganos que brilham como luz. Jesus explicou que nos últimos dias surgiriam líderes, movimentos e vozes que pareceriam divinas, mas não seriam. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Não seriam charlatões óbvios, seriam discursos perfeitos, pregações lindas, palavras emocionantes, milagres aparentes e ainda assim falsos. Era como se Jesus dissesse: o perigo do fim não será a escuridão, será a luz falsa, o tipo de engano que parece verdade, mas leva para longe de Deus. Um mundo cheio de religiões e pouca verdade. Jesus também revelou que nos últimos dias a religião se multiplicaria. Haveria templos, pastores, profetas, gurus, movimentos espirituais por todos os lados, mas entre toda essa multidão de vozes, pouquíssimas falariam o que ele realmente disse. A confusão seria tão grande que muitos não saberiam em quem acreditar. O mundo teria mais religião do que nunca e menos verdade do que jamais teve. A estratégia invisível do inimigo. Jesus revelou algo ainda mais profundo. O inimigo se disfarçará como anjo de luz. Ele não chegaria com chifres, chegaria com brilho, com encanto, com supostos milagres, com mensagens agradáveis que distorcem a verdade só o suficiente para destruir a fé. O objetivo? Desviar o máximo de pessoas antes que o tempo acabasse. Os discípulos estremeceram. Eles entenderam que os últimos dias não seriam apenas um conflito na terra, mas uma guerra espiritual silenciosa, intensa como nunca antes. O último sinal, a última chamada. Então Jesus respirou fundo e revelou o sinal final. Não seria uma estrela caindo. Não seria um terremoto. Não seria um rei surgindo no horizonte. O último sinal seria uma mensagem. O evangelho será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Quando cada pessoa de cada nação ouvir a verdade, a contagem regressiva chega ao último segundo. E nós estamos vivendo exatamente esse momento. O mundo se prepara e o céu também. Jesus encerrou olhando para os discípulos, um grupo pequeno, assustado, mas escolhido. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele não disse, tenham medo. Ele disse, preparem-se, preparem o coração, preparem a alma, preparem a vida. Porque quando o mundo parecer mais caótico, quando o engano parecer mais forte, quando a terra tremer e a fé for testada, será exatamente nesse tempo que o rei estará a caminho. E o final. O vídeo termina aqui, mas a história não, porque agora você sabe o que Jesus disse sobre os últimos dias. E a pergunta que fica é, em meio a tantos sinais, tantas vozes e tantos enganos, de que lado você vai estar quando o céu se abrir? Os sinais estão acontecendo agora, e você não pode caminhar sozinho. Clique em inscrever-se e continue recebendo estudos que vão abrir seus olhos para os últimos dias.